Bom, vamos dar sequência então, e agora a gente vai, né, falar um pouquinho sobre o efeito Jantella, entender como que isso pode ser aplicado aí para os complexos metálicos. Bom, de um modo geral, né, o que é esse efeito Jantella? O que diz, né, o teorema de Jantella? Ele afirma que todo sistema molecular não linear, ou seja, aplicado não só para complexos octaédricos, mas outros complexos, né, não lineares, em um estado eletrônico degenerado, será estável e sofrerá uma distorção em sua estrutura geométrica, né, para uma simetria inferior e de energia mais baixa, se os elétrons D estiverem dispostos assimetricamente em torno do campo cristalino, né? No caso aqui a gente vai focar mais sobre o campo octaédrico. Bom, vamos entender na prática como seria esse teorema, o que quer dizer no teorema de Jantella, como que a gente vai conseguir, né, enxergar, né, as aplicações do teorema de Jantella dentro dos aspectos estruturais dos complexos metálicos. Aqui basicamente a gente vai estudar o efeito de Jantella em complexos octaédricos, né, que na prática talvez é um pouco mais relevante. Né, lembrando que mesmo assim pode ser aplicado a outros tipos de geometrias, né, desde que não seja linear. Mas além da questão da geometria, né, então lembrando que aqui a gente vai focar na geometria, né, octaédrica, em complexos octaédricos, né, o efeito de Jantella pode ser aplicado, né, a algumas configurações eletrônicas. Eu pergunto, né, quais dessas configurações eletrônicas, né, pode apresentar o efeito de Jantella? Com base nas configurações eletrônicas, a gente vai conseguir entender, né, de certa forma, né, quais podem apresentar ou não o efeito de Jantella. E aqui eu estou mostrando para você duas possibilidades que podem ocorrer, né, que é o alongamento, né, desse octaédrico, ou seja, que nós temos a geometria octaédrica, né, se imaginar que um octaedro regular apresenta todas as distâncias de ligação metal-ligante a mesma, mas devido ao efeito de Jantella, se ocorrer o alongamento, um desses eixos aqui, no caso, essa região aqui, essa ligação metal-ligante é maior do que essas outras aqui. Então aqui nós temos um alongamento, ou seja, a distância ml vista em A é maior do que essa aqui vista em E. Então aqui nós temos um alongamento do octaedro. Ou existe também a possibilidade de ter uma compressão do octaedro, né, visto aqui, né, onde a distância entre ml, né, chamada de A, que é menor do que essa distância ml, essa aqui vista em E. Então, isso aqui é menor, né, você observa um achatamento, né, que nós chamamos de compressão. Né? Então, são duas situações, né, que vocês podem ver aí, né, que pode ocorrer quando você tem o efeito Jantella. Então, o efeito Jantella, gente, se dá, né, justamente pelo fato da possibilidade de você ter uma alteração em relação à geometria octaédrica perfeita. Então, algumas situações, né, principalmente de acordo com a configuração eletrônica que nós vamos ver adiante, você pode ter, né, ou alongamento ou compressão, né, ou seja, você vai ter aí uma variação em relação à geometria de um octaedro perfeito. Então, algumas configurações eletrônicas podem resultar no que nós chamamos de alongamento e compressão. Nós vamos ter que procurar entender isso um pouco melhor, né, mais adiante, o que isso pode nos dizer. Bom, imagine então que você tem um campo octaédrico, você tem seus 5 orbitais D, né, aqui degenerados, né, ou seja, tem a mesma energia, né, estão sob um campo ou influência de um campo octaédrico. Esses orbitais D vão se desdobrar em dois conjuntos de orbitais que nós chamamos lá de T2G, e aqui representado é G. Então, ó, T2G, né, T2G e é G. É G. Vou escrever aqui no mouse, mas saiu. É GT2. Dependendo da configuração eletrônica que nós podemos ter, né, igual que nós já vimos lá, né, de D1, né, a TD10, por exemplo, né, à medida que você vai incluindo os orbitais, os elétrons dos orbitais D, o que vocês podem observar? Aqui você tem a situação, você tem a inserção, né, de um elétron no T2G, né, portanto a configuração do tipo D1. Você tem uma outra situação que você tem a inserção de
do segundo elétron também vai estar acomodado no T2G. Né? Observe que nesse caso aqui, tanto quando você coloca um elétron, tanto quanto dois elétrons, você vai ter aí um orbital livre ou dois orbitais livres nesse caso. Né? No D1, dois orbitais livres e no D2, né, um orbital livre. Essa situação aqui, principalmente quando você tem D1 e D2, você tem que o preenchimento dos orbitais T2G, nós chamamos que é um preenchimento assimétrico. Se você tem um preenchimento assimétrico nesses orbitais, você vai ter uma repulsão diferente desses elétrons, né, dentro desse conjunto de orbitais. Se você tem então um preenchimento assimétrico, você tem a possibilidade de ter o que nós chamamos de efeito Jahn-Teller. Bom, além do D1 e D2, você pode ter uma outra situação onde você tem o D3. No D3 você está vendo que você tem um preenchimento dos orbitais de modo simétrico. Então, se você tem um preenchimento desse conjunto de orbitais T2G simetricamente, você não vai ter o efeito que nós chamamos de efeito Jahn-Teller. Então, toda configuração que vocês forem fazer, que vocês verem que você tem um preenchimento dos orbitais de maneira simétrica, você não vai ter o efeito Jahn-Teller. O que ocorre quando? Eu vou colocar aqui, né, D0, sem nenhum orbital, D3 também é simétrico, então você não tem o efeito Jahn-Teller. Vou colocar aqui bem grande, que não tem o efeito Jahn-Teller. D4, como você pode ver aqui, ó, um D4 spin alto, você vai ter uma situação que você tem aqui está preenchido de maneira simétrica, agora aqui falta um elétron aqui, então está assimetricamente preenchido. Se está assimetricamente preenchido, você tem efeito Jahn-Teller. D5 spin alto, você está vendo uma configuração simétrica. Se você tem uma configuração simétrica, você não tem o efeito Jahn-Teller. Então D5 spin alto, vou colocar aqui spin alto, você não tem o efeito Jahn-Teller. Spin alto não tem efeito Jahn-Teller. Outra configuração simétrica que nós poderíamos ter aqui. Imagina que você não tem esses elétrons aqui. Bom, deixa eu ver como é que pode apagar isso aqui. Não sei como é que apaga. Vamos supor que você não tem esses elétrons aqui. Por exemplo, D6 spin baixo. D6 spin baixo, configuração simétrica. Você também não tem efeito Jahn-Teller. Então imagina que aqui você tenha 6, 8. D8 também é simétrica, não teria efeito Jahn-Teller. Então aqui D6 spin D6 spin baixo. Spin baixo. Baixo. D8 e D10. Se você tiver aqui 10 elétrons, você também vai ter uma configuração simétrica. D10. Então, isso aqui é o que eu estou mostrando para vocês agora. Depois vocês observem se vocês conseguem encontrar, né, alguma outra configuração que seria completamente simétrica. Né? E o D9? O D9 seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como vocês podem ver, né, o D9, a configuração D9, ela é uma configuração, o que? É uma configuração não simétrica, exatamente. Você não tem uma simetria aqui, uma vez que esse orbital aqui está sempre preenchido, esse aqui está completamente completo. Então, se você tem essa possibilidade de ter, né, se você tem aqui, no caso, essa possibilidade de ter uma inserção desses orbitais aqui, que você não observa uma simetria, você observa o seguinte, que, né, vamos supor que você tem aqui o orbital, né, o conjunto dos orbitais G são compostos por quais orbitais? Que é o dx2 menos y2 e o dz2.
né? Então dx2 menos y2 e o dz2. Aí você observa que em um deles você tem 2 elétrons e no outro você tem 1 elétron. O que vai causar isso aí? Vamos supor que você tem aqui, né, os orbitais, né, as coordenadas cartesianas, né, no caso aqui z, x e y. Como vocês observam lá, né, os orbitais dz2 estão, ou o orbital dz2 está ao longo do eixo z, né, que é onde vai se aproximar os ligantes, nessa região aqui ao longo do eixo z. E o orbital dx2 menos y2 está, os lobos estão ao longo das coordenadas x e y, né? Então aqui x e y, dx2 menos y2 e aqui o dz2, né, que são esses conjuntos orbitais EG aqui. Imagine que um desses orbitais você tenha mais elétron. Se aquele orbital, vamos supor que você tem mais elétron no orbital Z, né, que é o dz2. Se o dz2 você tem 2 elétrons, você vai ter uma maior repulsão daqueles ligantes que se aproximam do eixo Z do que daqueles ligantes que se aproximam de x e y, das coordenadas x e y. Portanto, se tem uma maior repulsão ao longo do eixo Z, você vai ter o que? Um alongamento desses orbitais, um maior afastamento desses ligantes. Esses ligantes eles vão se afastar mais, ou seja, eles vão estar mais distantes desses orbitais. O que ocorre? A energia deles vão diminuir. Portanto, quando você tem o efeito de Antelli, o que vai acontecer? Há uma diminuição da energia desse conjunto de orbitais aqui. Então, se eu considerar que o eixo Z, que é o dz2, você vai ter 2 elétrons. Nesse caso aqui, você vai fazer o que? Afastar um pouco mais esses ligantes. Se você afasta mais ligantes ao longo do eixo Z, a energia do eixo, ou seja, a repulsão entre os ligantes e os elétrons do eixo Z vai diminuir, portanto a energia do dz2 ela vai diminuir. Então a energia do dz2 vai diminuir um pouquinho. Se a energia do dz2 diminui, a do dx2 menos y2 ela tem que aumentar, então é ligeiramente maior, dx2, né, menos y2. Menos y2. Essa diferença de energia aqui agora, ela é chamada de delta, que eu vou chamar aqui de, vou colocar aqui um deltinha aqui, ó. Pode ser um delta 1, por exemplo. Então, aqui eu estou vendo, isso ficou claro aqui em cima aqui, né? Bom, gente, de certa forma, se ao longo do eixo Z, ou da coordenada Z, os ligantes se afastam, né, devido a essa repulsão, né, dos elétrons, a maior repulsão dos elétrons do eixo Z em relação aos ligantes, se os ligantes se afastam, todos aqueles orbitais que envolvem a coordenada Z vai diminuir de energia. Isso vale também para esse conjunto de orbitais aqui que está contido de T2G, né? Que você tem dois conjuntos de orbitais, né, que envolvem coordenada Z, que é o DXZ, vou colocar aqui DXZ, e o DYZ, DYZ, que a energia vai diminuir também. Enquanto, para estabelecer a regra do baricentro, a energia do outro orbital, que é o DXY, vai aumentar ligeiramente. DXY aumentar ligeiramente. E aqui você vai ter, né, um valor de energia aqui que é chamado de delta. Aqui o desenho está um pouco discrepante, né? Vou chamar aqui de delta 2. Mas você vai ver em alguns livros aí, esse aqui sendo delta 1, esse aqui delta 2, enfim. Né? Eu só coloquei aqui pela ordem que nós fizemos esse desdobramento. Então, de certa forma, né, esse desdobramento de energia aqui, né, que eu estou representando, né, aqui nessa região, você vai ter esse desdobramento aqui dos orbitais, né, EG, e desses orbitais T2G. Que agora vão apresentar esse tipo de desdobramento aqui, ó. Uma vez que agora, devido ao efeito de Antelli, você vai ter um desdobramento adicional desses orbitais, você então coloca ou insere esses 9 elétrons que eu tenho no total aqui, né? Então vamos lá, 1,
2, que eu já não estou obedecendo, 6, né? 7, 8, 9. Então essa aqui seria a distribuição eletrônica, né, que é mostrando a energia, né, agora considerando o efeito Jantella, como seria o desdobramento desses orbitais devido ao efeito Jantella, certo? Então, como vocês podem ver, nesse efeito Jantella justamente foi ocasionado pelo fato de você ter uma distribuição eletrônica aqui que de certa forma, né, foi configurada aqui como sendo assimétrica, né? Aqui mais adiante, né, então, ou seja, isso aqui é a D9, né? D9, isso é muito comum em complexos de cobre 2. Então, como vocês podem ver, um exemplo muito clássico, né, o cobre 2+, com configuração D9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, D9, né, que o cobre 2, ele vai apresentar então esse desdobramento aqui, né, que é o efeito, né, Jantella, que nós estamos vendo aqui. Então, complexos de cobre 2 apresentam aí o efeito Jantella. E outros complexos que apresentam o efeito Jantella, né, nós vamos ver mais adiante, né, são aqueles que têm a configuração, né, vista como assimétrica. Então, de certa forma, como nós vimos ali, vamos lá. Na situação onde os orbitais, os elétrons que estão preenchidos de maneira assimétrica, se eles ocuparem aí o eixo Z, né, como eu mostrei anteriormente, se eles ocuparem o eixo Z, eles vão causar uma maior repulsão entre o DZ2 e os ligantes. Então, eu considero que isso aqui é o ligante e isso aqui é o DZ2, né? Estou mostrando aqui o DZ2. Então, se esses elétrons ocuparem o DZ2, você vai ter o que? Um alongamento. Então, na situação 2 aqui, nós vamos ter um alongamento, né? Alongamento. Por outro lado, se esses elétrons, né, ocuparem os orbitais dx2 menos y2, né, o que vai acontecer? De certa forma, os eixos da coordenada x e y vai ter uma ligeira repulsão a mais, então essa distância vai ser maior, e no eixo Z, como a repulsão vai ser menor, vai ocorrer um encurtamento. Então, na situação onde o DZ2 for ocupado por elétrons, né, desculpa, dx2 menos y2 for ocupados por mais elétrons, você vai ter aqui uma situação onde nós temos a compressão. Onde de um modo geral, o complexo de configuração aí D9, D4 spin alto, normalmente ocorre aí o alongamento. O complexo com efeito Jantella, onde o efeito Jantella é bem menos pronunciado, como configuração D1, por exemplo, D2, normalmente você tem aqui o encurtamento. É muito comum vocês verem em algum livro aqui, né, chamar isso aqui de Z out e Z in, né, vem no inglês, né, saindo e entrando. Bom, só para resumir aqui o que eu mostrei para vocês anteriormente, né, como vocês podem notar aqui, que você tem uma situação onde você tem um alongamento. Esse desenho aqui, né, que eu mostrei exatamente igual para vocês lá naquele desenho, né, meu desenho estava mal feito, mas aqui fica bem mais claro para vocês observarem, né? Então aqui a situação onde você tem o alongamento, né, os orbitais envolvidos, né, nas coordenadas Z diminui de energia, que é o DZ2, aqui o DXZ e DYZ diminui a energia, enquanto aqueles orbitais, né, com componente X e Y apenas eles aumentam em energia, né? Só por questões aqui, né, de ver qual que é essa diferença de energia aqui, né? Anteriormente, né, a gente viu que essa diferença de energia aqui, né, que é o delta o delta O, né, no complexo octaédrico, aqui, né, no caso vai estabilizar o campo ligante, né, de menos 4 ou menos 0,4 delta O. Isso aqui, cada elétron de mais vai desestabilizar de mais 0,6 delta O, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês lá semana passada. Aqui, claro, a gente vai ter um desmembramento um pouquinho maior aqui,
onde cada elétron aqui vai estabilizar de 1/3 desse deltinha aqui que nós vamos ter, que eu chamei lá de delta 2, aqui também está de delta 2. Esse S aqui significa o delta, né? E enquanto isso aqui desestabiliza, cada elétron inserido aqui desestabiliza de mais 2/3 desse delta 2 aqui, né? Enquanto aqui, cada elétron inserido aqui vai estabilizar de meio dessa variação aqui, enquanto cada elétron incluído aqui vai estabilizar esse campo cristalino, desestabilizar no caso de meio. Então isso aqui é só fazendo aquela comparação lá com aquela energia de estabilização do campo cristalino que nós vimos semana passada, né? Então aqui está qual que seria a contribuição de cada elétron, né, inserido nesses orbitais, né, em termos de energia de estabilização do campo cristalino. Aqui nós não vamos, de certa forma, entrar nesses detalhes e pedir para vocês calcularem a energia de estabilização do campo cristalino nessa situação, não. Nesse curso nós iremos focar basicamente no cálculo de energia de estabilização do campo cristalino, né, complexos, né, octaédricos e tetraédricos que nós vimos semana passada, mas que só para vocês terem uma noção, né. Bom, enquanto aqui do lado esquerdo está mostrando uma situação onde de desdobramento você tem então um alongamento, né, do octaédrico, ou seja, gerando o efeito Jantelli onde há o alongamento. E aqui desse lado aqui, do lado direito, nós temos a situação onde você teria a compressão, né, do octaédrico. Seria essa representação aqui, igual eu mostrei para vocês lá. Uma situação onde você terá uma compressão, né, os elétrons irão ocupar os orbitais dx2 menos y2, né, preferencialmente. De certa forma, então, a repulsão maior vai acontecer ao longo das coordenadas cartesianas x e y. Então, aqui os ligantes que se aproximam ao longo das coordenadas x e y vão se afastar, de modo que a energia daqueles orbitais, né, que estão direcionados ao longo das coordenadas x e y, eles vão diminuir a energia, uma vez que se esses ligantes nas coordenadas x e y se afastam, diminui a repulsão entre ligantes e elétrons dos orbitais. Então, de modo, os orbitais envolvidos seria dx2 menos y2, diminuiria de energia, enquanto dz2 aumentaria de energia. Enquanto, considerando aqui aqueles orbitais, né, que antes pertenciam ao grupo dos T2G, observa-se aqui que aqueles orbitais ou aquele orbital com coordenadas x e y diminui de energia, né, como aqui o dxy, enquanto nessa situação aqui dxz e dyz eles aumentam de energia. Ok? Então isso aqui só foi para resumir esses aspectos aí em relação ao efeito Jantelli, principalmente quando há o alongamento e compressão. Bom, vamos ver qual situação onde há o efeito Jantelli ou onde não há o efeito Jantelli, qual seria mais ou menos a condição para que exista. Como nós vimos lá, gente, como você tem a configuração D0, configuração D0 não tem nenhum elétron D, portanto o efeito Jantelli não existe. Ao passo que quando você tem a configuração D1 e D2, você observa lá, como eu mostrei para vocês anteriormente, né, quando você tem D1 e D2, você tem uma situação onde os orbitais D são assimetricamente preenchidos. Se os orbitais D são assimetricamente preenchidos, você observa que o efeito Jantelli pode vir a existir, né? Isso aqui, em qualquer tipo de ligante que você tiver, você vai ter o efeito Jantelli nessa situação. Enquanto quando você tiver a configuração D3, né, você observa aqui que no D3 os orbitais T2G vão estar, né, semi-preenchidos. Os orbitais estão semi-preenchidos, você vai ter um preenchimento simétrico desses orbitais. Desse modo, o D3, o efeito Jantelli, ele não existe. Então, a situação que não existe. Agora vamos lá, D4. O D4, gente, você vai ver aqui, qualquer que seja a distribuição eletrônica que você fizer, né? Vamos supor que, vamos pegar aqui um D4 de D4 spin baixo. Vamos supor aqui que você tem D4 spin baixo, né? Vamos colocar aqui spin baixo. D4 spin baixo, você vai ter 1, 2, 3 e o quarto você vai colocar nessa parte de baixo. Desse modo, você vai ver que esses orbitais estão assimetricamente preenchidos. Por outro lado, você pode ter aqui também um D4 spin alto,
né? Vou estar representando aqui o D4 spin alto, né? Coloca spin alto, SA. Desse modo aqui também, vocês observam que há um preenchimento assimétrico dos orbitais. Então, o D4, independente se for spin alto ou spin baixo, você vai ver que o efeito de antela existe. Eu vou chamar a atenção para vocês aqui da seguinte situação. Quando você tem a configuração D4 spin alto, observa aqui que os orbitais que estão assimetricamente preenchidos são conjuntos de orbitais EG. O conjunto de orbitais EG são aqueles, né, cujos orbitais, né, estão apontados diretamente para os ligantes. Portanto, gente, nas situações onde você tem o preenchimento assimétrico que envolve os orbitais EG, se esse preenchimento for assimétrico em relação aos orbitais EG, o efeito Jantella ele é mais pronunciado. Portanto, nessa situação aqui, né, de D4 spin alto, o efeito Jantella, de certa forma, ele é pronunciado. Vamos lá, D5. O D5, gente, ele pode existir. Quando que o D5 existe? Quando for spin baixo. Como aqui, ó, vamos supor que você tem aqui D4 spin baixo, D5 spin baixo. D5 spin baixo, você vai ter um preenchimento assimétrico desses orbitais. Então, o D5, ele existe só quando for spin baixo. Se for D5 spin alto, observe aqui, se colocar em outro elétron aqui, né, o D5 spin alto não apresenta efeito Jantella, apenas D5 spin baixo. Bom, vamos lá, D6. O D6 existe só se for spin alto. Vamos lá aqui, ó, D5, então spin alto não existe. Agora se for D6 spin alto, né, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 coloca aqui, D6 spin alto existe. Então, só existe D6 spin alto. Se for D6 spin baixo, observe aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, D6 spin baixo. D6 spin baixo não existe. Então, resumindo, configuração D6, só existe o efeito Jantella se for um D6 spin alto, como eu estou mostrando aqui. D6 spin baixo, o preenchimento dos orbitais vão ser feitos de maneira simétrica. Se o preenchimento é feito de maneira simétrica, você não vai ter o efeito de Jantella. D7, gente, tanto spin alto quanto spin baixo, você vai observar que existe o efeito de Jantella. Mas observe uma coisa aqui, ó, vamos supor que você tem aqui spin alto e spin baixo, né? Esse aqui seria um D7 spin alto, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O D7 spin alto, você tem uma assimetria envolvendo os orbitais T2G, ok? Então, se tem essa simetria, você tem o efeito de Jantella. Agora, se você tem um D7 spin baixo, observe aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem o efeito de Jantella? Sim, porque você tem uma simetria no preenchimento desses orbitais. Mas observe a diferença. No D7 spin baixo, essa assimetria ela ocorre envolvendo os orbitais EG, que são aqueles orbitais que estão apontados diretamente para os ligantes. Enquanto quando você tem o D7 spin alto, essa simetria é no T2G. Então aqui a gente já pode tirar uma conclusão que é a seguinte: eu posso perguntar para vocês, em qual situação o efeito Jantella no D7 é mais pronunciada ou é mais forte? Aí você pode falar, no complexo que apresenta uma configuração D7 spin baixo, apresenta o efeito Jantella é mais pronunciado do que quando você tem o complexo D7 spin alto. Por quê? Porque no complexo D7 spin baixo, você observa um preenchimento assimétrico dos orbitais, né, quando envolve os orbitais EG, que são aqueles orbitais que estão, né, cujos lóbulos estão diretamente orientados, né, para os ligantes. Então aqui, esse preenchimento assimétrico no EG vai causar um efeito maior, né, em relação
a repulsão entre os elétrons e os ligantes. Então, por isso que você vai ver um maior efeito Jantelle nessa situação, né? D8 não existe efeito Jantelle de forma alguma, e nem o D10. E o D9 foi o caso que eu mostrei para vocês anteriormente, que sempre também existe o efeito Jantelle. Só chamando a atenção para concluir para vocês aqui em relação ao efeito Jantelle, né, nós temos basicamente 3 situações onde o efeito Jantelle é bem pronunciado. Seria D9, D7 spin baixo e D4 spin alto. Nessas 3 situações você tem um efeito Jantelle mais pronunciado. As outras situações onde o efeito Jantelle acontece, né, esse efeito é menos pronunciado, D1, D2 e por aí vai. Então, gente, acabamos aí falando do efeito Jantelle. É só algum exemplo para trazer para vocês aqui da importância da teoria do campo cristalino de um modo geral. A teoria do campo cristalino, a gente já pode nos mostrar, né, as características de cada um dos complexos. Por exemplo, nós podemos ilustrar a existência de complexos de níquel, né, numa geometria octaédrica, né, níquel 2+, né, que é um D8. Da mesma maneira, a gente pode mostrar também que níquel 2+, né, D8, pode formar complexos tetraédricos, explicar como os elétrons estariam distribuídos, né, nesses orbitais, como seria o desdobramento dos orbitais D. Também podemos mostrar a presença de complexos de níquel, ou mostrar a existência deles, né, formando aqui a geometria quadraplanar, como estaria a distribuição dos orbitais, o desdobramento dos orbitais D. E mais especificamente ainda, a gente pode mostrar e provar, né, que os complexos octaédricos e tetraédricos de níquel, eles apresentam elétrons desemparelhados. Se eles apresentam elétrons desemparelhados, eles são classificados como paramagnéticos, enquanto complexos quadraplanares de níquel não apresentam elétrons emparelhados. Todos os elétrons estão emparelhados. Então, níquel na geometria, o níquel 2+, né, na geometria quadraplanar, forma complexos diamagnéticos, enquanto nas outras geometrias que nós vimos aqui, octaédrica e tetraédrica, o níquel 2+ forma complexos, né, com magnetismo que isso aí, paramagnético. Então, níquel pode formar tantos complexos diamagnéticos, como representado aqui, tanto quanto paramagnéticos. Então aqui a gente explica alguns comportamentos, né? Então a gente pode, né, fazer alguns estudos, né, de magnetismo, e com base nesses estudos a gente já pode ter, né, sugerir qual seria a geometria molecular. Uma vez, vamos supor que você sintetizou um complexo de níquel 2, né? Se você fez aí as medidas de susceptibilidade magnética, né, que são medidas que se faz para encontrar a quantidade de elétrons emparelhados, se esse complexo obtido não apresenta elétrons emparelhados, você pode sugerir que provavelmente é um complexo aí de geometria quadraplanar. Então, isso aí essa teoria é extremamente importante na hora de vocês, né, conseguirem, de certa forma, explicar aí a estrutura dos compostos, né? E, obviamente, né, baseando em quais são nas diferentes geometrias, você vai ver que existem diferentes, né, valores de delta para cada um desses complexos, ou seja, cada complexo específico vai apresentar um valor dos dobramentos orbitais D. Isso aí, como nós vimos anteriormente, vai influenciar diretamente na cor desses complexos, né? Uma vez, se você tem aqui, por exemplo, octaédricos, são complexos que apresentam maior desdobramento em relação ao tetraédrico, você vai observar então que aqui vai absorver, né, luz, né, num comprimento de onda de mais alta energia comparado com o tetraédrico, que tem um valor de delta muito pequeno, então normalmente absorve radiação, né, de mais baixa energia. E por aí vai, a gente pode fazer e ficar conversando de vários aspectos interessantes, né, tanto quanto magnéticos, quanto com relação aos aspectos eletrônicos, geometrias e por aí vai. Então isso aí, gente, são o que eu quis mostrar para vocês, são algumas das relevâncias, né, que tem aí a teoria do campo cristalino.
E para resumir aqui, né, cada uma das geometrias moleculares, né, que nós temos, nós podemos representar aí o desdobramento dos orbitais D, né, com base na aproximação dos ligantes, né, você pode aí inferir qual seria aí o desdobramento mais provável dos orbitais D. Aqui representado como seria o desdobramento dos orbitais D, a geometria quadraplanar, né, bipirâmide trigonal, qual que seria, né, pirâmide quadrada, qual que seria essa aqui, né, octaédrica, que mais nós estudamos esse desdobramento aqui, né, pentagonal, bipiramidal, que é uma geometria tanto quanto mais rara, você teria esse desdobramento, e aqui esse antiprismático quadrado, você teria esse desdobramento aqui. Você também poderia ter outros também, como linear, né, como que seria, e faça em casa como exercício, né, como seria o desdobramento dos orbitais D para uma geometria linear. E considere que os ligantes estão se aproximando ao longo do eixo Z. Aí você já tem uma ideia que para um linear, né, a maior repulsão seria, né, daqueles orbitais, né, que estão aí ao longo de Z. Ou seja, né, só para informação, DZ2 teria então a maior energia e por aí vai. Então só um exercício para vocês aí, vocês aplicarem aí a teoria do campo cristalino, né, para outras geometrias. Então, só para considerações finais sobre essa teoria, né, você pode ver que a TCC, dentro da que nós vimos até agora, né, que foi a TCC ITLV, ela, de certa forma, ela explica para nós o comportamento magnético, né, dos complexos, quantidade de elétrons emparelhados, e explica, de certa forma, a estabilidade dos complexos, né. Como que ela explica estabilidade? A partir do que eu mostrei para vocês lá na semana passada, que é energia de estabilização do campo cristalino. Né? Essa energia de estabilização do campo cristalino, gente, vai ser uma energia, entre aspas, aí, extra, né? Vai ser uma energia que vai ser uma energia extra para dar mais estabilidade ao complexo. Né? Que nós chamamos de energia de estabilização do campo cristalino. Então, explica aí, de certa forma, porque alguns complexos tendem a ser mais estáveis, né? Ou seja, complexos com mais alta energia de estabilização do campo cristalino tendem a ser mais estáveis, né, do que complexos que apresentam energia de estabilização do campo cristalino igual a zero. Né? Igual, se vocês forem ver, né, complexo de configuração D10, D5, spin alto, D0, apresentam energia de estabilização do campo cristalino igual a zero. Então, tende a ser, né, menos estáveis do que complexos, né, octaédricos com configuração D6, spin baixo, por exemplo, que apresenta alta energia de estabilização do campo cristalino. Além disso, a TCC nos auxilia bastante na questão de estereoquímica, principalmente, né, mostrando aí as geometrias moleculares, como que nós podemos considerar, né, o desdobramento dos orbitais D, né, nos complexos de um modo geral. Né. De certa forma, a TCC ela apresenta algumas limitações que eu vou falar para vocês agora. Bom, uma das limitações, né, ou duas delas, vai ser a seguinte. Né, antes de falar da limitação, vou só falar mais outro aspecto importante, né, que seria o fato da TCC justificar, né, a presença de cores dos complexos. Então, devido à possibilidade de ter, né, transições eletrônicas, né, ou seja, diferença de energia entre os orbitais D, justifica então a possibilidade de você ter transições eletrônicas e justifica aí o fato de alguns complexos serem, né, coloridos. Além desses fatores relevantes, né, vou trazer alguns ou dois aspectos aqui, né, que eu vou citar para vocês, né, que nem tudo são flores quando se fala da teoria do campo cristalino. Claro, né, alguns aspectos relevantes, como eu mostrei para vocês aqui, que de certa forma a TCC nos auxilia, né, aspectos magnéticos, estabilidade, estereoquímica, cor, né, vou colocar aqui, não está no slide, vou colocar aqui a cor dos complexos com base em transições eletrônicas, né. Mas um aspecto ou dois aspectos que a TCC falha, ou de certa forma deixa a desejar, é o seguinte: a teoria do campo cristalino, gente, ela tem duas limitações que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, e espero que vocês entendam. Qual que é o aspecto? Lá no começo, quando eu comecei falando de TCC, né, primeira aula falando de TCC, eu falei o seguinte: a TCC ela considera que a interação entre metal ligante
ocorre pura e exclusivamente por atrações eletrostáticas, ou seja, considera só que a ligação entre metal e ligante é puramente iônica. Ou seja, a teoria do campo cristalino não considera que existe a covalência, ou seja, a formação de ligações covalentes entre metal e ligante. Então, essa talvez seja uma das grandes limitações da TCC. Uma vez que sabe-se o seguinte, se essa ligação fosse puramente iônica entre metal e ligante, se você solubilizasse o complexo em água, o que iria acontecer? Ia acontecer a mesma coisa que acontece quando você pega NaCl e coloca em água. Você forma cátions e ânions. Mas só que quando você pega o complexo e solubiliza em água, você não vê que esse ligante ele dissocia. Ele permanece coordenado. Portanto, a TCC, que é a teoria do campo cristalino, ela tem essa limitação por considerar apenas ou estritamente a ligação iônica entre metal e ligante. Ou seja, primeira limitação da TCC, não considera a covalência, a presença de ligações covalentes ou a presença de ligações coordenadas entre metal e ligante. Então essa aí talvez seja uma das grandes limitações, né? E além de não considerar ou ignorar o caráter covalente das ligações, né, entre metal e ligante, a TCC ela não explica a série espectroquímica, né? Bom, a série espectroquímica que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que é o que nós vamos ver, vocês vão ver bastante, né? Que passa aqui, por exemplo, do iodeto, brometo e até CN-, fenantrolina, até CO, né? Ele não explica por que a TCC, teoria do campo, não consegue explicar essa sequência aqui, né? Se nós pegarmos aqui, vamos lá, um exemplo. A molécula de água ela é neutra, né? E é um ligante mais forte do que o OH-, do que o hidróxido. Bom, vamos lá. Olha o que está falando. A molécula de água ela é neutra, não tem carga, né? Ela é um ligante mais forte do que o OH-. Isso aí é fato, isso aí vocês podem ver na série espectroquímica aqui, ó. Certo? Aqui, ó, água é mais forte, ou seja, o que está mais à direita da série espectroquímica são os ligantes mais fortes. Então a água é mais forte do que o hidróxido. Bom, vamos lá. Se você for pegar a teoria do campo cristalino, que considera apenas atrações eletrostáticas entre metal e ligante, o que se espera? Espera-se que aqueles ligantes negativamente carregados fossem mais fortes, né? Ou seja, pela TCC, era que se esperar que o hidróxido, por ser negativamente carregado, tem uma atração eletrostática mais forte do que um ligante neutro. Portanto, a TCC, pela teoria do campo cristalino, era de se esperar que o hidróxido fosse mais forte do que a água, que é neutra. Mas isso não acontece. Então, gente, a teoria do campo cristalino não consegue explicar esses aspectos. Igual aqui, ó, se você pegar aqui o CO é neutro, não apresenta carga nenhuma. Por que o CO ele é mais forte, por exemplo, do que o iodeto? Pela teoria do campo cristalino, né, aqueles ligantes, como considera só a atração eletrostática, né, entre metal e ligante, era de se esperar que ligantes carregados fossem mais fortes do que ligantes neutros. E isso não acontece. Isso aqui é visto pela série espectroquímica, que foi visto lá pelos dados espectroscópicos, né, de medidas de absorção na região do ultravioleta visível que eu mostrei para vocês anteriormente, né, onde esses ligantes aqui mais fortes desdobram mais o delta. Então, por isso que eles são considerados ou foram classificados como mais fortes. Enquanto esses aqui, ó, mais à esquerda, são os ligantes fracos, desdobram um pouco aquele delta. Então, por isso são chamados de ligantes fracos. Então, portanto, gente, começa aí uma das limitações da teoria uma das maiores limitações da teoria do campo cristalino, ou seja, que ela não considera a ligação covalente entre metal e ligante, né, que é esse aspecto aqui, e mais ainda não consegue explicar a série espectroquímica, não consegue explicar essa sequência aqui. Aí para isso nós vamos ter que utilizar, né, que vai ser o assunto, né, da próxima parte,
que é explicar a covalência, que nós iremos utilizar a teoria do orbital molecular. Certo? Então a gente fecha por aqui, né, a questão da TCC, né, e só para esse slide aqui basicamente é o mesmo, que escrito um pouco mais diferente, né, um pouco diferente, falando algumas das limitações, né. TCC que baseia que a interação metal-ligante é puramente eletrostático, né, ou seja, não considera a covalência, né. Não consegue explicar por que ligantes neutros são mais fortes do que ligantes carregados, né? E ignora basicamente a covalência existente entre metal e ligante, ou seja, ignora aí a presença de ligações coordenadas, né? Então essa aí acaba sendo aí uma das grandes limitações, né, as limitações da teoria do campo cristalino, né? Igual nós já vimos aqui várias das vantagens da mesma, né? Mas também tem algumas limitações. Então isso aqui é importante vocês terem em mente para saber diferenciar, né, o que é vantajoso e o que de certa forma não consegue ser explicado.